Bom dia, voltando para a segunda parte das videoaulas sobre desenvolvimento profissional de websites, utilizando o HTML e CSS de forma bem profissional mesmo, como que prometi na videoaula passada sobre as práticas básicas de HTML, as noções básicas que todo desenvolvedor de web precisa ter em mente. Essa videoaula será para alguns aprendizados sobre desenvolvimento básico de tags que precisa conhecer. Olha só, pessoal, aqui está meu documento totalmente escrito em HTML. Agora, o que eu preciso nesse documento? Vamos supor que eu vou precisar colocar um título aqui. O maior título que tem dentro do HTML, vamos supor que é o H1 aqui, ó. Ele é o maior título. E como que eu falei para vocês, eu sempre abro uma tag, eu sempre tenho que fechá-la com a barra invertida, ok? Eu fechei com a barra invertida. Então aqui dentro do espaço H1, eu vou colocar o título como exemplo 01, ok? Se eu botar no modo de visualização, vocês não vão estar enxergando, mas aqui está um nome chamado exemplo 01, ok? Dentro do meu modo de visualização. Se eu for jogar isso daqui, por exemplo, para o browser meu, vocês vão poder visualizar melhor, tá vendo aqui? Exemplo 01. Se eu colocar agora, por exemplo, tem um H1 aqui embaixo, né? Embaixo de H1 eu vou colocar o H2 para vocês, por exemplo 02, e vou fechar, barra invertida, ok? Só para mim colocar alinhadinho assim, colocar tudo junto, para depois não ter preocupação, só dentro do código. Aqui dentro do browser, vamos só atualizar a página, H1 e H2, ok? Exemplo do H1, exemplo do H2. Vamos lá pro... Tá vendo que a fonte vai diminuindo, né? Então, olha só. Vamos utilizar agora o H3. Exemplo 03. Se eu for voltar no meu browser, olha só. O que ele se transforma? Um título menor, ok? Vamos agora colocar tipo o H1 centralizado. Aqui, ó, depois de digitar H1, eu dou um espaço e escrevo align, quer dizer alinhação. Aí eu coloco centralizado, que é center no inglês. Vou salvar meu documento, óbvio, e vou voltar no browser e atualizar. Olha só, meu H1 ficou centralizado, ok? Agora eu preciso colocar uma cor nesse exemplo. Aí vocês devem pensar, aqui no H1, align, center, depois dos parênteses abertos, eu vou escrever aqui color, um exemplo que é cor no português. Na verdade não tem esse comando aqui. Tem uma série de comandos que refere-se ao H1, mas não tem esse comando chamado color. O que eu preciso criar? Eu preciso criar um estilo agora. Eu vou utilizar as técnicas de criação em CSS. Vou entrando aos poucos para vocês não ficar com muita coisa na cabeça. Então depois do meu cabeçalho aqui, ó, eu vou iniciar uma outra tag. Não dentro do meu corpo, dentro do border. É antes do border. Ok? Então aqui, ó, nesse espaço eu vou criar uma tag chamado style. Você digita style, type. Vamos escolher o documento que vamos fazer a criação, que é text css barra css, e fechar. E lá embaixo eu preciso fechar esse estilo, né? Que style significa estilo. Vamos lá, barra invertida, fechei. Ficou tudo rosa. A cor de indicação do estilo é rosa aqui, beleza. E eu vou criar meu documento aqui, ó, de estilo, minha folha de estilo aqui dentro desses comandos aqui, ok? Eu simplesmente, deixa eu dar um espaço aqui, eu vou colocar aqui, ó, H1, e vou abrir colchetes aqui, e fechar esses colchetes assim, ok? E dentro desses colchetes eu vou colocar, por exemplo, uma palavra chamada color, que já tem bem aqui, ó, Ctrl espaço, ele apareceu para mim. Colo 2 pontos, aí ele vai me pedir a cor que eu quero. Vou colocar azul e colocar ponto e vírgula no final.
vou salvar o documento e vamos lá para ver o exemplo, como que ficou. Tá vendo que o meu exemplo agora ficou azul? Ok, pessoal? Vamos supor que além da cor, eu quero colocar uma fonte menor, o tamanho do meu texto menor. Font size, então, no caso, que size significa tamanho, eu vou colocar do tamanho 12 megapixels. 12 pixels, na verdade, px. Tô com a cabeça voando aqui, então. Vamos lá atualizar no nosso browser. Olha o que aconteceu. Meu H1 ficou menor do que o H2 e o H3. Isso é injusto? Não, porque eu editei o H1 para ser do tamanho 12, sendo que o H1 é o maior. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vamos tirar esse daqui, esse font size, e vamos ver outra técnica além de título. Vamos supor, na verdade, que eu quero colocar um link no H1. E antes do H1, então, aqui eu vou abrir outro sinal de maior e vou colocar a palavra A. Só a palavra A. A palavra A e depois href. H-R-E-F. Beleza? Dentro do Dreamweaver, eu já vou apertar Enter, que ele já dá o sinal de igual e abre os parênteses. E já me pede para mim procurar o arquivo que a pessoa, quando clicar, vai abrir. Aqui eu vou colocar o colchete só para não ir para lugar nenhum. Quando abrir, não vai chamar nenhuma outra página. Ok? E vou fechar aqui, com sinal de maior. E olha só, essa tag A, que é a tag de link, hyperlink na verdade, eu vou fechar ela depois do H1 fechado. Eu vou fechar ela aqui, ó, barra de maior, barra invertida, e ele fechou o A para mim. Ok? Salvar, vamos no documento. Aqui, ó, ficou uma linhazinha embaixo, tá vendo? Se eu passar o mouse, ele me transforma minha setinha. Tá vendo aqui, ó, minha setinha se transformando e tipo um dedinho indicador. No exemplo 2 ele não faz isso. Eu posso passar o mouse, como assim também eu posso nesse outros aqui. Mas olha só, eu passo o mouse aqui, ó, minha setinha muda, porque se transformou como hyperlink. Eu posso, ao clicar, ir para outro documento. Só que como que eu não coloquei para ir para outro documento, coloquei foi o colchetes, então não está indo. Ok? Tudo bem, pessoal? Vamos lá para outras técnicas. Quando criar dúvidas sobre qualquer coisa, dá um pause na videoaula e preste atenção devagar. Eu vou deletar esse documento aqui. Esse documento não, esse H3 e H2. Já que vocês aprenderam sobre títulos e linkers e hiperlinks. Agora vamos inserir aqui, ó, a tag chamado IMG. IMG, beleza. O que significa IMG? IMG significa image no inglês, ok? Então eu preciso pegar uma imagem e colocar aqui nesse documento. Na verdade, então IMG deixa eu só deixa eu procurar através do Dreamweaver. Aqui, ó, a tag para procurar a imagem é src. src, ok? Depois desse src igual, abre parênteses, eu poderia até digitar src igual, abre parênteses, assim, normal, poderia. E aqui eu colocaria o caminho meu da imagem, por exemplo, tá ali, a minha imagem está lá no C2 pontos, chamada a pasta de imagem, por exemplo, e colocar assim, exemplo 02, ok? Beleza, mas vamos supor que ela esteja lá no... Normalmente ela vai sempre estar no meu nome, né? Documentos Suites, na verdade. Vamos colocar ela aqui, ó. Vamos colocar o nome do arquivo da imagem, imagem.jpg. Não colocamos nenhum diretório. Por quê? Não colocamos nenhum diretório? Porque esse documento meu aqui, ele está salvo dentro da pasta chamado aulas HTML e CSS. Beleza? Então não preciso colocar nenhum diretório, porque os documentos, a imagem está junto com esse documento HTML. Então os dois estão juntos. Se tivesse numa página chamada imagem, eu ia colocar tipo assim, em img, eu teria que colocar img barra imagem.jpg. Ok? Tudo bem? Aí depois eu vou anular isso daqui. E eu posso centralizar essa imagem. Posso colocar ela aqui no right, que é a esquerda, ou a direita na verdade, e fechar
Opa, a imagem ela se fecha assim. Deixa eu só ver agora aqui, ó. Aqui não tem a imagem, né? Mas deixa eu capturar uma imagem aqui rapidão para vocês. E colocar uma imagem lá na pasta. Deixa eu pegar qualquer imagem aqui. Tem que ser uma imagem menorzinha. Vamos pegar uma imagem de um site que eu já criei aqui, que eu tô... Tá bom. Pode ser essa. Eu vou abrir a pasta nossa. Eu vou colar essa imagem aqui. Vou escrever o nome dela chamada imagem. Olha só. Ela já veio pra cá. Agora se eu vim abrir o nosso exemplo, olha só a nossa imagem. De um site que eu já criei. Ok? Tudo bem? Pessoal, até a próxima aula. Já vamos começar com o desenvolvimento profissional de CSS mesmo. E até mais. Estudem muito mais.